Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h31. É tempo de esperançar, né? Estamos aí juntos, né? Vamos ver como é que fica hoje a transmissão, se a transmissão fica boa, se ela não fica, né? Vamos aí acompanhar. Eu estou aqui com essa tentativa agora de fazer o som ficar melhor usando esse microfone. Vamos aí, vocês me digam se o som está melhor, está pior, né? Vamos nós aí para a gente ir acompanhando as coisas, né? É sempre a mesma coisa, a gente vai tentando daqui, tentando dali, tentando achar, né, a melhor forma da gente fazer as nossas coisas, né? É claro que nunca fica muito bom, porque é tudo meio improvisado, né? Inclusive eu estou me lembrando que eu não acendi a luz aqui. Deixa eu acender a luz a hora que eu achar o interruptor, né? Deixa eu acender a luz, espera aí. Achei o interruptor, vamos acender a luz para melhorar um pouquinho, né? Vamos acompanhar mais para a gente fazer a nossa celebração, a nossa reflexão, a nossa vivência, a nossa partilha, como você quiser chamar, né? Esse momento que a gente lê a palavra, reflete sobre a palavra, né? Para que a gente possa trazer uma visão diferente, uma visão muito ligada aos dias de hoje, né? A minha grande preocupação é sempre estar ligado ao dia de hoje, né? E assim, que a gente, o nome correto é esse, o nome correto é aquele. É o nosso momento, é o tempo de esperançar, é o tempo de ser esperança, de ter esperança, né? E aí a gente vai tocando à frente aí, né? Então a gente vai dando esse tempinho, né? Sábado, eu não sei para vocês, mas sábado para mim é um dia preguiçoso, sabe? Um dia que a gente, não sei porque, um dia que eu fico assim, a gente fica mais, não tem aquele pique dos outros dias, né? De domingo a sexta eu tenho uma atividade boa, tô com um pique bom. Agora no sábado eu tô mais cansado. Oi, Fátima, paz e bem. Eu tô meio preguiçoso. Todo sábado é assim, né? É interessante a gente pensar isso, né? Mas mesmo preguiçoso, hoje eu já fiz coisa. Hoje eu já fiz, inclusive, fiz o batizado de 4 crianças hoje, né? Oportunidade boa, gostosa, apesar de toda a dificuldade que é fazer um batizado no meio de uma epidemia, né? Então a gente tem que ter uma série de cuidados, uma série de prestar atenção numa série de coisas para que a gente possa fazer bem feito um batizado de forma segura, de forma boa. Mas deu para fazer, a gente conseguiu fazer sim, sem problema nenhum, né? Algar, como é que estão as coisas aí pro teu lado? Tá frio aí, Algarte? Ó, nós carioca aqui já estamos aqui, eu já estou pensando em pôr um casaco, entendeu? Já deve estar assim um tempo assim de uns 28 graus por aí assim, já não está prestando, entendeu? Aqui a gente já está pensando em pôr um casaco. E aí, pro seu lado, como é que tá, Algarte? Conta aí pra gente, né? Mas eu falo mesmo, sábado é uma época que é o dia que mais preguiçoso que eu fico,
Os outros dias eu vou levando. Né? De domingo até sexta eu tô na correria, na atividade, né? Mas no sábado eu fico mais devagar. Choveu até que bastante, mas o clima bom de 20 graus. 20 graus tá doido, menino. Se eu ficar em 20 graus, acho que eu morro de frio, entendeu? Cor de doido, entendeu? Eu me lembro uma vez quando eu ainda era garoto, estava na faculdade de medicina, eu comecei a estudar em Teresópolis. Teve um inverno que a gente pegou 4 graus, 3 graus, 2 graus. Olha, a gente chegava a passar mal, né? Hoje nem saí ainda, preguiça. Ah, não, nem fala isso. Cara, eu tô super preguiçoso hoje. Eu saí sim, porque eu tive a felicidade de poder batizar 4 crianças hoje, né? Mas também tô com uma preguiça. Bom, vamos começar, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está em proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou os empregados e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, ou 2, e ao terceiro deu 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles, lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. Recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. O que havia recebido 1 e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantastes, ceifa onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tem o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que colho onde não plantei, que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que eu, ao voltar, recebesse pelo menos com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-lo a quem tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado muito mais e terá em abundância. Daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, entrou Ana Cris, eu não estou sabendo quem é, e entrou Djalma e Doraci, paz e bem para os 3. Sabe, essa parábola é uma parábola que eu digo que é incômoda. É uma parábola
que nos é estranha, né? Porque ela é uma parábola que parece ser meio contraditória com as coisas que a gente costuma ouvir de Jesus, né? É muito, muito estranho. Inclusive, eu vejo que algumas pessoas usam essa parábola de uma forma, vamos dizer assim, uma forma distorcida, né? Porque vamos entender uma coisa. A palavra de Deus é uma só, porque Deus é um só, Deus não muda. É imutável, né? Ele não muda. Então, a palavra dele é uma só, né? Então, quando alguma coisa está sendo colocada de um jeito que parece contradição, provavelmente o problema somos nós que não estamos entendendo, né? Então nós temos várias vezes onde a gente esbarra com isso, né? Em vários momentos a gente olha, mas eu não estou entendendo. Porque, nota bem, essa parábola, por exemplo, vai contra o Salmo, que diz que Deus não nos pune conforme nossas culpas merecem. Ou ainda o outro Salmo que diz que se Deus fosse avaliar as nossas culpas, quem haveria de subsistir, né? E aí, essa é talvez uma questão que a gente tenha que refletir. Olhando essa reflexão, ela fica muito complicada, porque para pensar o seguinte: você pega a parábola das sementes, né? E diz assim, né, o semeador foi em algum local, a semente caiu e produziu frutos. Um produziu 70, um produziu 100, outro produziu 70, outro produziu 30. Mas a semente é boa. Então, como é que eu devo entender na parábola do semeador como 100 e produzir 5, produzir 2 é diferente de não produzir nada? Oi, Diane, paz e bem. Como é que eu posso entender isso? Porque você olhando essa parábola, parece que você está diante de um banco. Parece até que você está fazendo uma visão absolutamente comercial, né? Se você dá muito, você ganha muito, né? Se você der muito para Deus, você vai ganhar muito. E não é isso. No momento algum, na leitura da Bíblia, alguma coisa que nos leve a pensar assim, né? Como eu vivo dizendo, Deus não é um contador. Sim, Bernardo, mas aqui ele não está valorizando aqueles que deram lucro. Perfeito. Então, vamos tentar entender um pouco as coisas. Primeiro, isso é uma parábola. O que é uma parábola? Tem uma coisa muito difícil de explicar, então eu explico com um exemplo. Vai dizer que vocês não fazem isso. Ah, que é tal coisa? Ah, tal coisa? Bem, por exemplo, vocês não fazem isso? Na época de Jesus, fazia uma parábola. Ele conta uma história, e essa história tinha um significado. A imensa maioria das parábolas não é explicada. Não há uma alegoria para a parábola. Então, por exemplo, na parábola do semeador, você tem
uma explicação posterior. Mas nessa aqui você não tem. Não há uma alegoria que explica essa parábola. E aí é claro que você olha e diz, mas Bernardo, não estou entendendo, né? Eu, inclusive, falei para vocês que sábado é meu dia preguiçoso. Eu gosto de ficar na preguiça, né? E aí você vê aqui que está aqui dito, o patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Porque o que está sendo dito aqui não é o que você está pensando aí. Não é a palavra preguiçoso no sentido que a gente está usando. Então, vamos analisar bem essa nossa parábola. Porque a gente tem que entender que contas a gente tem que acertar, né? Eu fiz de propósito, vamos acertar as contas? Porque quando eu falo isso, as pessoas acham que Jesus vai chegar lá com o seu caderninho, né? Vai pegar um caderninho, deixa eu ver quantas faltas você teve aqui, quantos pecados você teve, quantas boas ações, vou ver se você tem saldo positivo. Não, não é assim. Mas, Bernardo, aqui nessa parábola parece que é assim. Não, não é assim. Primeira coisa, Deus, o patrão, que é Deus, deu 5 talentos para um, 2 para o outro, 1 para o outro. Por que que ele fez essa distribuição? Veio na... eu vou fazer assim, eu tive essa ideia. Não. Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. E essa é a primeira pista. Essa é a primeira pista. Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Né? Segunda pista. O empregado que recebeu 5, agiu e conseguiu mais 5. O empregado que recebeu 2, agiu e conseguiu mais 2. O empregado que recebeu 1 ficou com medo e escondeu tudo. Olha bem, ele não disse que o que recebeu 5, o que recebeu 2, teve coragem. Notam isso? Porque, nota bem, o que é ter coragem? Né? Eu aprendi com meu avô que coragem não é a ausência do medo. Né? A coragem é você agir apesar do medo. Ou seja, se você não tem medo, você não é corajoso. Se você não teme alguma coisa, eu não faço tal coisa porque eu não tenho medo. Me desculpa, você não é corajoso. Você é covarde. Porque o oposto de corajoso é covarde. E se você não tem medo, você não tem coragem. Quem não tem coragem é covarde. Mas eu fiz assim mesmo. Sim, mas não é coragem. Coragem é você agir além do seu medo. Ele não falou que eles tiveram coragem, apenas que eles fizeram. Porque eles sabiam. Oi, Coutinho, meu querido. Grande beijo. Paz e bem. Então, o que acontece? Primeiro, 5, 2 e 1, conforme a sua capacidade. Deus não dá a ninguém talentos acima do que ele pode suportar. Segundo, o que recebeu 5, o que recebeu 2, agiu normalmente. O que recebeu 1 teve medo. E ao ter medo, ele não cumpriu com o seu papel. Sabe, essa é que é a chave de leitura que as pessoas têm que entender. Essa não é uma relação comercial. Né? Se vocês se lembrarem, eu coloquei assim: hipocrisia, poder e morte. Depois eu coloquei reino dos céus, vigiar e cuidar. Né?
Observa bem, ontem nós vimos que o patrão saiu e deixou que as pessoas cuidassem, pessoas encarregadas de cuidar. E o servo bom cuidou. O servo mau não cuidou. O servo bom aqui usou os seus talentos. O servo mau teve medo de usar os talentos. O medo é a chave. Porque o talento aqui não é propriamente um dom que eu recebo de Deus. O talento aqui não é, por exemplo, a capacidade de uma pessoa cantar, a capacidade de uma pessoa fazer um artesanato, a capacidade da pessoa representar, a capacidade da pessoa falar em público. O dom. O talento aqui é o compromisso. Nota a diferença? É isso que talvez as pessoas não consigam entender e que é necessário que a gente fale. Né? Eu deixei você cuidando. Se lembra lá na leitura de ontem? Tem que cuidar das pessoas. Eu deixei 5 talentos com você. Eu deixei 5 quantidades de pessoas para você cuidar. Ah, senhor, eu cuidei das 5. Cuidei tão bem que apareceram mais 5. Eu deixei 2 para você cuidar. Eu cuidei tão bem que deu até mais 2. Deixei uma pessoa para você cuidar. Ah, eu tive medo. Eu achei que era muito problemático fazer as coisas. Então, eu não fiz nada. Está aqui a pessoa de volta. Observe, ele não foi propriamente que nem o servo de ontem, que tratou mal os outros, mas ele tinha tanto medo, mas tanto medo, que ele não conseguiu fazer aquilo que lhe foi pedido para fazer. Eu me lembro, tem muito tempo, eu fiz um post que eu dizia assim: tem tanta gente com medo de errar que deixa de acertar. Tem tanta gente com medo de amar. Esse é o grande problema. Esse servo mau e preguiçoso, ele não ama. Ele não usa o que ele tem. Ele não está disposto, ele não é vigilante. Se lembra? Vigiai, estejais atento. Ele não é vigilante. Ele não está alerta, preocupado com os outros. Ele está preocupado em não errar, em não pecar, em não sair da regra. Ele tem medo. O que domina ele é o medo. Ele não consegue entender que há uma preocupação de Jesus por ele. Com Jesus, Jesus não vai olhar e falar assim: olha, Bernardo, você cometeu 4.322 pecados, mas você fez 560 lives. Então eu vou abater aqui porque as suas lives ajudaram os outros. Não é porque as suas lives eram boas, não, mas ajudou os outros. Ah, você foi em não sei quantas missas. Olha, nessa missa aqui, você acudiu uma pessoa. Não, não é isso. Jesus não é um contador. Jesus vai olhar e falar assim: Bernardo, que bom. Eu pedi para você ter atenção com as pessoas e você teve. Eu achei até que você não ia dar atenção para fulano, para cicrano e para Deltrano, mas você deu, meu filho. Que bom. Meus parabéns. E, Bernardo, você fez o errado aqui, mas você estava querendo amar essa pessoa, né, Bernardo? Nem sabe, eu achei que era melhor amar do que ficar ali nessa coisa aqui, de ser rígido demais com ele. Tá, Bernardo, eu vou aliviar você, tá? Vou aliviar, porque você amou. Sabe, é essa a coisa que a gente tem que entender. Nós não somos julgados por um contador, nós somos julgados por um amante.
O que torna esse servo mau e preguiçoso, observa bem, servo bom e fiel, servo mau e preguiçoso, é que o medo domina ele de tal jeito que ele deixa de se colocar à disposição dos irmãos. Ele está tão preocupado em fazer o certo, do que ele está tão preocupado de não errar, que ele não faz o certo. Ele prefere não errar a fazer o certo, ele prefere não errar a tentar fazer o bem. É por isso que esses que têm pouca disposição, têm pouca abertura ao irmão, têm pouco desejo de amar, até esse pouco vai ser tirado. Porque se você cria uma vida onde a única coisa que você tem no mundo é você, a única coisa que realmente vale na sua vida é a si próprio. Nem a si próprio você vai ter. Porque você esvazia tudo de significado e até a si próprio você vai perder. Entretanto, se você se abre ao irmão, à irmã, se você se coloca a serviço do outro, se você se dispõe a ajudar o outro, se você não se deixa levar pelo medo, e sim pelo amor, né? Eu vivo dizendo para algumas pessoas, vai ter a festa tal, vamos fazer uma festa boa para encher a igreja? Não, pessoal. Vamos fazer uma festa linda, maravilhosa, para as pessoas poderem se encontrar com Jesus, para as pessoas poderem aproveitar o convívio na igreja, para as pessoas poderem se sentir amadas. O resto vem com o caminho, com o agir. Por isso, preocupados, quando vocês forem acertar as contas de vocês, quem vai julgar vocês não vai ser um contador, e sim um amante. Amém? Bom, pessoal, espero que eu tenha trazido uma reflexão diferente para vocês. Eu estou em cima da marca, então acho que eu falei um pouquinho demais hoje, mas acho que hoje era necessário falar um pouquinho a mais, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Fiquei contente de ver. Eu só não reconheci quem é Ana Cris, que apareceu aí, né? Coutinho, fazia tempo que eu não te via, que bom te ver hoje, né? Sabe, pessoal, essas reflexões que a gente faz, elas não são reflexões, vamos dizer, assim, planejadas, né? Muito dessas reflexões, elas surgem hoje, né? Fátima, Djalma, Doraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Diane mandou amém com mãozinha de oração e carinha feliz. Oh, que bom. Sabe, pessoal, eu, por exemplo, vou dizer que a reflexão que eu fiz hoje, ela foi muito beneficiada pelas duas reflexões dos dias anteriores, muito mesmo, mas estou sempre com você no coração. Você sabe disso. Coutinho, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, eu sei que eu estou no seu coração. Eu sei que eu estou no seu pensamento, na sua oração, no seu carinho. Disso eu tenho certeza, Coutinho. Se alguém me disser o contrário, eu vou dizer, está mentindo. Eu tenho certeza da nossa, vamos dizer, não só de afeto, de carinho, de cuidado, isso eu tenho certeza, tá? Sabe, pessoal, então, é por isso que eu falo tanto da necessidade de nós termos uma experiência, uma proximidade com a palavra do Senhor, né? Bernardo, eu preciso ler um capítulo por dia. Não. Lê um pouquinho por todo dia, né? Até te falo o seguinte, lê, pega a leitura de amanhã, né? Amanhã é ruim porque domingo tem muita leitura. Tá, então faz o seguinte, lê amanhã
Lê só a segunda leitura. Pronto. Lê a segunda leitura. Faz essa leitura da segunda leitura e fala assim, o que isso significa para mim hoje? Né? O que isso significa para mim hoje? Né? Essa é a ideia que a gente tem que ter. Essa é a ideia que a gente tem que refletir e pensar. Isso vocês vão ver que cada vez mais vocês vão entender mais. Né? É necessário sempre uma ajuda, uma orientação, mas com o tempo vocês entendem também. Bom, já falei demais. Né? Quero ver se eu subo essa live ainda hoje. Mas amanhã a gente vai entrar às 15h30. Combinado? Quem tiver um tempinho, tiver uma oportunidade, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. A gente se vê amanhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Francisco e Clara de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que precisam sair, usem máscara. Pintou a oportunidade, tomou a vacina. Não esquece a segunda dose. Pelo amor de Deus, toma a segunda dose. Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã às 15h30. Tchau, tchau, pessoal.